Meninos, na noite de hoje, após essa oração que nos preparou em nosso ambiente para estarmos aqui, e estão conosco os nossos protetores, os nossos mentores espirituais, os enfermeiros que trabalham nessa casa, individual e coletivamente, somos sempre, durante as palestras nessa casa realizadas, amparados no melhor. Para nós, nas nossas dificuldades íntimas, nos nossos pensamentos que precisam de uma diretriz e também até na nossa saúde física, obviamente. Por isso, esse início é sempre importante para que nós possamos nos conectar todos. Hoje temos amigos de outros estados que, aproveitando a passagem por Brasília, aqui estão, porque também se consideram meninos de sábado. Nosso querido amigo que representa todos vocês na mesa veio de Manaus. Vocês, meninos de sábado, tornaram-se uma atração turística. A pessoa já vem para Brasília, não, eu sou um menino de sábado à distância, preciso estar lá no sábado à noite. Portanto, meninos, aproveitem a fama. Jesus, seus discípulos atravessavam a praça e havia um grupo de soldados que cercavam uma mesa tosca, onde um jovem contava avidamente as moedas que recebia dos comerciantes da cidade, que, claro, pagavam pesados impostos a Roma. Jesus mansamente se aproxima da mesa, olha para aquele jovem e diz: levanta, vem comigo. O jovem achou aquele homem louco. Jesus passa, ele continua a contar as moedas, mas não foi mais a mesma pessoa. As moedas caem no chão, ele, irritado, não consegue, no minuto seguinte, concatenar qualquer ideia, a não ser simplesmente, para surpresa da equipe de soldados que o protegia e do seu colaborador, levantar-se e seguir aquele homem que ele nunca tinha visto. Mais tarde, esse jovem seria conhecido como o apóstolo Mateus, transformando sua vida e a vida de tanta gente e dando a sua vida em sacrifício por aquilo em que, a partir daquele dia, ele passou a acreditar. Quando nós falamos de chamados, nós estamos falando também das vozes interiores que carregamos, que trazemos de outras existências. E muitas delas não são vozes positivas, não são vozes educadas, não são vozes sem tolerância, sem preconceito, porque são herança da nossa alma pelas muitas coisas que nós já vivemos em vidas que ficaram para trás. Essas vozes, muitas vezes, nossa consciência, se quisermos chamar, tentam criar obstáculos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É como se dentro de nós o homem velho ainda tivesse poder, e os chamados nem sempre são para as coisas belas ou para aquilo que significará algo realmente feliz e positivo para a nossa existência atual. Nem preciso dizer a vocês, vocês sabem, o coração educado traz a intuição do bem. Muita gente se indaga, mas será que eu tenho intuição? Será que os espíritos me inspiram? Claro que sim, se nós permitimos que essa inspiração surja. É como se esvaziar do que você é ou pretende para se encher daquilo que você precisa realizar. Quantas vezes, inesperadamente, não surgiu na sua cabeça uma imagem que você absolutamente não sabe de onde veio? Ou um pensamento menos nobre, que parece não ter nascido de você? É óbvio que os espíritos, tanto os bons amigos, como aqueles que ainda estão num processo difícil, tentam nos influenciar. Porque nós temos algo que as almas que sofrem ambicionam, que é um corpo de carne, que muitas vezes elas não têm mais condição de ter. Vocês sabem que para voltar à Terra é preciso planejar e principalmente prometer. Quantas vezes somos acompanhados por testemunhas invisíveis, sofredoras,
mas com grande afinidade conosco de vidas passadas, e que, como única diferença, não prometeram tudo o que nós prometemos. Então, adquirimos um corpo de carne, a possibilidade de voltar à Terra, de recomeçar, porque prometemos muito, muito mais do que aqueles que ficaram do outro lado e que não tiveram coragem ou condições, muitas vezes até de encontrar um pai e uma mãe. E do jeito que o mundo vai, está cada vez mais difícil, porque em muitos países do mundo só diminui a possibilidade do processo reencarnatório através de nascimentos. Há países onde os idosos são em grande maioria, porque as pessoas simplesmente não querem mais ter filho. É um direito, nós temos livre-arbítrio, mas para aquele que está do outro lado da vida, fica complicado. Porque como é que ele vai voltar? Quando os amigos nos falam de perturbações, nos lembram sempre que há as hipnoses mentais, que muitas vezes nos assediam, são aqueles pensamentos frequentes, que por mais que possamos nos distrair, volta e meia retornam à nossa cabeça. São, claro, as obsessões sutis ou declaradas, porque existem aquelas que são absolutamente delicadas. Quando você tem vontade de, numa frase, dizer uma coisa rude, mas da maneira mais suave possível. Entretanto, sabendo que você vai destruir com a sua palavra a esperança de alguém. Eu não tenho obsessão, porque eu sou uma pessoa educadíssima, fina. Eu estou sempre calmo. Mas existem processos obsessivos graves de almas que sabem da nossa intolerância a sermos observados ou apontados. Então, elas sutilmente nos dão ideias que parecem tão suaves, mas, na verdade, provocam problemas sérios. Por isso, muita gente, às vezes, pede o seu conselho, e você, para dar um conselho realmente positivo, deve não fazer nenhum juízo sobre a pessoa que está lhe pedindo conselho, não fazer nenhum juízo sobre a situação que ela vive, mas simplesmente dar a sua opinião. Porque, por muito termos feito isso em vidas anteriores, hoje trazemos dificuldades de relacionamento graves. Sabe o momento em que você sabe que há uma perturbação espiritual querendo criar dificuldade para você? É quando você diz uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente. Estando ali, do seu lado. Você pode sussurrar no ouvido dela, ela vai entender completamente diferente do que você falou. Se a sua intenção não for boa, com certeza ela captou a sua intenção inconsciente e não o que você falou. Mas se for boa, esclareça. Não deixe que a pessoa pense que você se utilizou daquele momento para atraí-la para uma dificuldade maior do que aquela que ela está colocando para você. Porque é dessas coisas que não ficam claras, que as confusões na nossa vida acontecem, e principalmente que de uma vida a outra nós reencontramos pessoas que não gostam de nós gratuitamente, mas que no fundo se lembram inconscientemente de que em algum momento nós passamos uma rasteira nela. Afinidade e repulsa, sabemos, não estão relacionadas só com os reencontros do passado, mas também com aquilo que a pessoa intui que receberá de nós. Quantas vezes temos palavras boas, embora o sentimento não seja bom, e é óbvio que, dependendo da sensibilidade do outro, ele se deixa envolver primeiro pela sensação, para depois racionalizar as coisas aparentemente boas que nós estamos dizendo para ele. Com quantas pessoas conversei que não me disseram: ele dizia que me amava, mas uma coisa me dizia que não era verdade. Não precisa procurar. Essa coisa que dizia, em geral, é a emoção, o sentimento, a energia, a sintonia em que a pessoa mente com os lábios cheios de coisas boas. Mas você, alguma coisa dentro de você, sabe que tem alguma coisa errada. Isso é tão sério, as coisas que não ficam assim claras.
ou que a pessoa oculta, que muitas vezes, na orientação da casa, há muitos anos atrás, quando eu era orientadora, a pessoa sentava, contava uma história, e era interessante perceber que os espíritos desenhavam mentalmente um ponto de interrogação em cima da cabeça da pessoa. Quando eu via aquele ponto de interrogação, eu dizia, tem alguma coisa errada. E até hoje acontece isso. Acontece da pessoa contar uma história e eu estou vendo o ponto de interrogação em cima da cabeça dela, então tem alguma coisa que ela não contou, ou que ela contou do jeito dela. Na orientação era interessante porque a pessoa sentava, pegava uma ficha e conversava com você. E ela começava contando o que tinha trazido ela aqui. Ora, geralmente eram conflitos, quase sempre, conflitos familiares, conflitos sentimentais, mas a pessoa que vem, ela se considera sempre a vítima. O outro, seja ele quem for, é o perseguidor. Então, a história que ela contava na frente da gente, não só de mim, de outros orientadores, era sempre uma história de eu sou um príncipe incompreendido, ou uma princesa. Mas pode ter certeza, do lado aparecia muitas vezes uma alma sofredora, mas acompanhante daquela pessoa, que depois de ouvir a pessoa contar a história toda, o espírito virava para mim e dizia assim, agora eu vou te contar o que é de verdade. E o espírito começava a contar, de forma crua, o que realmente se passava. Geralmente dava para você juntar um pedaço do encarnado, um pedaço do desencarnado, e você chegava perto do que realmente era a história verdadeira. Porque nós sempre afirmamos, quando errados, que não foi culpa nossa. Isso é da nossa alma, é do nosso espírito. Ah, mas eu não podia imaginar, eu nunca pensei. Só que os invisíveis, claro, que nos conhecem de muitas formas, leem, não precisam nem ler o nosso pensamento. Eles sabem. Por isso, Jesus afirmou categórico, o Pai vê o que fazes em segredo. Não era só a coisa da matéria, era também o nosso sentimento, o nosso pensamento. Por isso, as máscaras sociais funcionam, mas muitas vezes até determinado ponto. Há uma hora em que o desequilíbrio da pessoa é tamanho que ela se expõe de uma forma ou de outra. E aí as pessoas dizem, mas como que fulano fez isso? Como ele pôde chegar a esse ponto? Com certeza ele conseguiu, através dos chamados ao longo da vida, aparentemente responder da forma mais serena possível, mas trazendo em si desequilíbrios difíceis de serem solucionados. Quando, obviamente, Jesus disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E Emmanuel dizia, através do Chico, que todos nós éramos chamados, mas aquele que se escolhesse para o bem, então poderia se considerar o escolhido de que Jesus falava. Porque chamados a uma nova vida, cada alma que mergulha na carne, em qualquer parte, foi chamado. Mas decidir-se realmente pelo bem já não é para todo mundo. E se buscamos a espiritualidade, uma vida mais espiritual, não a religião, mas uma vida de espiritualidade, estamos no caminho daquilo que, com certeza, todos nós prometemos antes da nossa vinda. Por isso, as pessoas que trabalham com numerologia, os holísticos, dizem que quando você vai dar nome a alguém, você precisa ter cuidado e carinho para nomear a pessoa. Porque o nome pelo qual ela será chamada naquela existência já traz uma energia. E, é claro, tem nomes absurdos, né? Tem muita gente que se homenageia e homenageia a esposa, juntando metade do nome do marido e metade do nome da esposa. Saem coisas absolutamente terríveis. E a pessoa tem que carregar aquilo. Embora hoje já exista a possibilidade de ir ao cartório e trocar. Quando os nomes são ofensivos, quando os nomes são motivo de achincalhe. A pessoa se sente tão humilhada, ela se sente com tantos problemas, que ela tem, sim, a possibilidade da mudança. Então, quando você vai nomear alguém, você está dando a ela a forma como, energeticamente, ela vai ser chamada. E isso é muito sério. Eu me chamo Maíse, com YSE.
eu tenho que explicar, toda vez que a pessoa vai fazer colocar o meu nome, que não é I-Z-E. Então, eu já começo, desde pequena, dizendo, é Maíse com Y-S-E. Hoje, eu já banco a engraçada. Eu já digo logo, olha, meu filho, quem tem mais de 60 anos, ou tem K, ou W, ou Y no nome. Porque eram nomes em que sempre aparecia. Minha mãe se chama Valquíria, ela tem W, K e Y no nome dela. E a mãe dela se chamava Ruth. Então, não tem nada a ver com a mãe. Mas o interessante é você perceber que as pessoas, quando eu era pequena, a Maísa, cantora extraordinária, falecida há mais de 40 anos, num acidente na Ponte Rio-Niterói, ela era uma cantora conhecidíssima, ela era super respeitada, ela tinha uma carreira, a música que ela cantava era uma música, né, top para a época. E eu tive que passar a minha infância dizendo, no colégio, em toda parte, ah, é Maísa, a cantora? E eu dizia, não, é Maíse com Y-S-E. Era o meu mantra. E, é claro, as pessoas romantizavam. Ah, seus pais te deram esse nome por causa da Maísa, cantora. E, é claro, né? Mais tarde, muito depois, a Maísa, cantora, morreu, lutou contra o alcoolismo a vida inteira e passou por muitas situações difíceis. Não foi uma vida fácil, mas tinha um talento incrível. E eu tinha que contar, então, à pessoa, quando fiquei mais velha, que, na verdade, meu pai vinha do quartel, ainda jovem, pelo caminho para o Rio de Janeiro, para a casa dele no Rio, e havia dois prédios que Oscar Niemeyer tinha construído. Os primeiros prédios de Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. Um chamava-se Maíse e o outro Eliane. E tinha uma pontezinha que ligava os dois. Meu pai, sonhador, pensou, se eu um dia tiver duas filhas, uma vai chamar Maíse e a outra Eliane. Não deu outra. Né? Eu sou a mais velha, Maíse, e minha irmã, que nasceu 1 ano e 3 meses depois de mim, Eliane. Óbvio. Né? Óbvio até demais. Tirou o romantismo do pessoal que imaginava que meu pai e minha mãe curtiam uma fossa e, por isso, tinham me dado um nome parecido com o da cantora Maísa. O sério é que os espíritos amigos gostam de nos lembrar que quem de nós já não viveu a experiência de estar sozinho em casa e escutar alguém chamar o nome? Tenho certeza que muitos de vocês. De repente, você acha que alguém está te chamando. Você escutou claramente o seu nome. E, claro, no espiritismo, isso é campo fértil para as histórias. Quando eu cheguei aqui, em 1973, no iniciozinho de 73, a gente escutava a pessoa dizer assim, olha, quando chamarem seu nome, você não responde. E eu ficava imaginando, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas, hoje, eu faço questão que os espíritos, quando puderem, me chamem pelo nome, de preferência, e não por outros nomes que as almas sofredoras muitas vezes nos chamam, simplesmente porque se sentem incomodadas conosco. Acontece muito comigo, tenho certeza que com vocês, se vocês fizerem experiência, vai acontecer também. De ter que acordar bem cedo para viajar e pedir, espíritos, eu preciso acordar a tal hora, bem que vocês podiam me ajudar. Nunca mais eu fiz isso, porque eu acordava pelo menos 1 hora antes com o espírito, só escutando a voz, Maíse, acorda. Então, eu percebi que o negócio funcionava mesmo, né? Principalmente quando era viagem para fazer palestra. Então, com certeza, já tinha ali a turma preparada para que eu não chegasse atrasada, no aeroporto, essa coisa toda. Eu nunca tive despertador, né? Meu pai tinha um despertador que ele usou por muitos anos e que era tão tremendo que trabalhava deitado. Vocês conseguem imaginar um despertador daqueles antigos que trabalhava deitado? Ele despertava, era uma beleza, mas trabalhava deitado. Eu achava aquilo um absurdo. Como é que o despertador trabalhava deitado? Mas funciona. Se você, na sua oração, também não é por qualquer coisa, é por um compromisso sério, você disser, olha, eu estava precisando acordar amanhã cedo, e eu costumo não conseguir. Com certeza, alguém vai te catucar, vai te chamar, como acontece muito dos lares terem os seus responsáveis, os seus protetores. Quantas vezes você sai de casa, fecha a porta, desce o elevador, chega na garagem para pegar seu carro, de repente você lembra, não desliguei o ferro. Aí você sobe
o ferro estava ligado mesmo e você ainda se ufana, mas eu sou tremendo. Eu lembrei, antes de ir embora, que eu tinha deixado o ferro ligado. E o espírito ali do seu lado, com a língua para fora, que acompanhou você o tempo todo para dizer, olha, o ferro está ligado, não é? Sempre que podemos, nós precisamos fazer isso. Precisamos que o chamado para dentro da nossa casa seja um chamado de colaboração, de solidariedade, de entendimento, para que as forças do bem, e há tarefas inimagináveis que os espíritos fazem, muitos antigos suicidas, muitas almas que têm que trabalhar muito, então fazem parte dessas equipes que parecem simples, mas que têm um trabalho fundamental, que é de proteger aquela casa, que é de, naquele momento, estar ali, não só na hora do seu evangelho, da sua oração, mas também no dia a dia. São espíritos que frequentemente nos abençoam, nos acompanham, e nós precisamos crer nisso, estarmos sintonizados, mas para chamá-los para junto de nós, precisamos de uma atitude minimamente positiva. Ah, fulano é tão desequilibrado, na casa dele deve morar um monte de espírito sofredor. Nem sempre. Muitas vezes, fulano, tão desequilibrado, terá alguém que o ama e que, no mundo espiritual, ora para que ele, com toda a perturbação, seja protegido até o dia em que busque por si mesmo socorro. E a sua casa é abençoada também. Os espíritos gostam de lembrar que, quando uma família ora, todos os vizinhos são beneficiados. A luz de uma oração alcança vizinhos. E isso é extraordinário, porque uma prece pode mudar, não a sua casa, porque muitas vezes a sua casa está bem, mas a de um vizinho que você não conhece e que está num momento de tormento e vai ser beneficiado por você. Nem preciso dizer a vocês que, no dia que isso for uma verdade para todo mundo, as taxas de condomínio serão diferenciadas. Ah, fulano é um cara do bem, ele faz oração por todos nós, vamos diminuir a taxa de condomínio dele. Seria o ideal, esse mundo, né? Mas no dia que o mundo evoluir muito, não vai nem ter taxa de condomínio. Na verdade, há uma outra coisa que significa chamado também, é quando as pessoas nos rotulam. Rótulos, sejam quais forem, não podem nos definir. Se positivos, os ultrapassaremos. Se negativos, são perigosos. Podem nos abater emocionalmente. Quem é o outro para dizer que somos isso ou aquilo? E nós, muitas vezes, fazemos isso com os outros. Apontamos, dizemos que o outro não serve, que o outro não tem determinado padrão, que eu não quero conviver com o outro. Por isso que ainda existe preconceito em toda parte, preconceito de várias espécies, porque nós, seres humanos, somos complicados. Ainda queremos rotular o outro, mas temos pavor que o outro nos defina. Essa é uma das grandes incoerências que, com certeza, nós ainda carregamos. Há, nos Estados Unidos, uma questão tão pavorosa ligada ao bullying infantil, que pais que perderam seus filhos, quase crianças, por suicídio, estão formando, em todos os Estados Unidos, associações que procuram amparar aqueles adolescentes que passam por bullying, principalmente nas escolas, e que não têm amparo nenhum. Há um documentário muito interessante, vai me fugir agora o nome, mas está no YouTube, e eles falam sobre isso, sobre esses movimentos. O símbolo são balões de todas as cores, para simbolizar exatamente todas as pessoas, e, claro, alguns pais que perderam seus filhos por suicídio contam as suas histórias, e não deixam que a memória dos filhos morra, porque eles eram chamados de tudo no colégio. Não eram aceitos, imagine amados, eram rotulados das piores coisas e, claro, acabaram partindo, fugindo da vida física por não suportarem as humilhações que passavam. Isso num país onde, teoricamente,
Todo mundo tem oportunidade. Mas dentro das escolas, escolas de todos os níveis sociais, está havendo uma enxurrada. E deve acontecer, claro, óbvio, acontece em outros países, no Brasil também, mas nos Estados Unidos está uma epidemia, porque como, infelizmente, muitos pais têm arma em casa, o garoto ou a menina vai atrás da arma do pai ou da mãe e tira a própria vida. Então, é inadmissível que nós rotulemos as pessoas, meninos, crianças, por alguém que não pode fazer parte da sociedade ou ser aceito porque tem o nariz torto, tem um olho diferente do outro, puxa de uma perna, enfim, as histórias são absurdas, porque motivo nenhum, mas crueldade em meninos e meninas da mesma idade. Então, quem são, meu Deus, esses espíritos que estão vindo para a Terra e que ainda com 11, 12, 13 anos estão espalhando terror entre os colegas que não correspondem a determinados padrões ou expectativas? Não é preciso ter religião nenhuma para se indignar com isso e, claro, tentar combater da melhor forma possível. E é isso que muitos pais americanos estão fazendo, com campanhas nas escolas, levando psicólogo, pedindo que as professoras e professores contem, relatem, se o menino fica no cantinho, se ninguém senta do lado dele na hora da refeição, na hora do lanche. Meu Deus, já imaginou o que é você ter 10, 9, 11 anos e ninguém sentar do seu lado? Na hora de comer? Na hora do chamado recreio? É você dizer para aquela pessoa que ela tem uma doença contagiosa, que é pior do que isso. Nós temos que rever sempre as nossas questões, porque se nós não temos, não passemos para aqueles que vierem depois de nós qualquer tipo de dificuldade em abraçar o outro de todas as formas que nós pudermos. Há muita gente, claro, que se afirma espírita, ou até católico, ou não sei, evangélicos, mas que vai a cartomante, que vai a quem coloca runa. Nossa, eu soube de uma cartomante lá não sei aonde, a mulher é quente. E aí, claro, todo mundo, geralmente mulheres, faz aquela cara de você acredita nisso? Mas morta de vontade de saber o endereço. Você põe um óculos escuro, lá vai você. Você chega e já, não, nem sei por que eu estou aqui. Né? Então, é uma opção de cada um. Há pessoas que querem saber do futuro, esquecidas de que o futuro é o que nós estamos fazendo no presente e que vai se refletir no que virá depois. Mas, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, em 1857, já tinha essa questão, se pactos, se talismãs tinham poder. E os espíritos, claro, lembram que o compromisso das mentalizações, positivas ou negativas, na verdade, podiam simbolizar pacto, que o pacto não existia, que um talismã não podia ter poder algum, embora tenha gente que não saia sem aquela figuinha, sem aquele santinho, não vou fazer prova, tenho que ir com o cordãozinho do fulano de tal, crenças as mais diversas. Mas os espíritos lembram que o pacto nada mais é do que quando nós, intimamente, chamamos para junto de nós aquele que é o nosso interesse, seja o positivo ou o negativo. Os espíritos contam, através do Chico, que a sogra de Pedro, que, segundo Humberto de Campos conta, não era uma pessoa fácil, disse a Jesus, certa feita, Senhor, dá-nos um talismã, dá-nos, Jesus, alguma coisa que nós possamos pendurar no pescoço, colar sobre a roupa e que nos mantenha livres de todo mal. E Jesus, sereno, fala sobre a beleza do tempo, que era a única coisa
que era o verdadeiro talismã de cada pessoa que existia. O tempo era a grande peça que nos dava sorte ou não, dependendo de como nós agíssemos. Isso Jesus disse à sogra de Pedro. E Humberto de Campos conta que ela ficou irritadíssima, porque se Jesus não servia para dar a ela um talismã, então não servia para outra coisa. Nós sempre temos a ilusão de acreditar que algo material, externo, que nós podemos tocar, vai nos trazer determinada facilidade ou felicidade. Esquecidos de que tudo é pensamento, tudo é energia, tudo é vibração. Ninguém precisa ir a um centro espírita e perguntar a um médium vidente: eu vim para saber quais os espíritos que me acompanham. Basta que você leia o seu coração. Saiba o que se passa em sua mente nas horas mais solitárias e você saberá quem é a sua companhia. Não tem aquele ditado: diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Podemos virá-lo: diz-me quem você é e eu vou dizer quem anda com você. É inegável, porque através das nossas atitudes, mas antes das nossas atitudes, através do que pensamos e irradiamos, nós temos determinada companhia para junto de nós. Por isso, livrarmos-nos dos vícios é muito difícil, seja o vício qual for, porque não seremos nós apenas a sermos convencidos, mas aqueles que estão conosco, porque se comprazem nos vícios que dividem conosco, já que não têm o corpo de carne, mas podem se utilizar de nós para exercer ainda o seu papel de pessoas viciadas. As pessoas dizem: eu devo acreditar em pressentimento? Os espíritos dizem que os pressentimentos são intuições que muitas vezes nós temos de coisas que nós deixamos determinados que deveriam acontecer conosco. Então, quando vai chegando o dia, quando vai chegando o ano, quando vai chegando a hora em que você vai passar por determinada prova, muitas vezes surge o pressentimento. Eu acho que os espíritos nunca pensaram nas mães, porque mãe tem sempre um pressentimento absurdo. Quando o filho diz: vou trazer fulana para você conhecer. Se a mãe é problemática com aquele filho, ela já diz logo: olha, não traga. Só de você falar, olha como eu estou arrepiada. Estou com um pressentimento que essa menina não é coisa boa. Conheci muitas mães assim. E, claro, se dizendo espíritas, ainda diziam que tinham mediunidade para isso. A gente tem que tomar cuidado. Claro, muitas vezes o pressentimento acontece na hora mais difícil. Conversei com muitas mães que perderam filhos longe de casa e que, na exata hora em que o acidente acontecia, o crime acontecia, onde elas estavam, mesmo dormindo, acordavam, ficavam, de repente, resolutas, impressionadas, com alguma sensação que, naquele momento, elas não sabiam especificar. E depois, então, sabiam. Há muitos anos atrás, conversei com uma menina de sábado e ela tinha perdido o filho num acidente. E ela contou que foi a primeira vez, dessa forma trágica, que ela descobriu que a polícia rodoviária tinha mesmo postos nas estradas brasileiras, porque o filho mal havia saído para viajar e 40 minutos depois o policial estava na porta dela para contar que ele tinha morrido. E ela nunca se esqueceu disso, porque, como ele tinha saído, ela, por um momento, não teve ideia de que aquela campainha já era o policial para contar que ele tinha sido socorrido na estrada, mas não tinham conseguido que ele sobrevivesse. Uma vez, conversando com a mãe de Luiz Sérgio, e esse espírito incrível que já escreveu tantos livros através da psicografia de médiuns, sempre falando da sua história, e hoje ele continua escrevendo. Eu conheço o médium que o recebe,
E os últimos livros, Game Over, por exemplo, é muito bom, porque Luiz Sérgio Claro, depois de mais de 40 anos desencarnado, amadureceu no mundo espiritual e hoje nos fala de coisas ainda mais sérias, como bullying, como transgêneros, porque os espíritos não deixam de viver as situações da Terra. Eles vêm para falar-nos sobre isso também. E Luiz Sérgio sempre teve essa coisa com o jovem. Quando surgiu o primeiro livro psicografado por ele, O Mundo que eu Encontrei, eu me lembro que aqui na comunhão foi uma enxurrada de jovens que, lendo O Mundo que eu Encontrei, procuraram a doutrina espírita, desde o primeiro livro de Luiz Sérgio. Eu tenho alguns favoritos, que são os que eu mais gosto dele ao longo desses anos. E Dona Irene Pacheco, até o seu desencarne, por muitos anos, Dona Irene Pacheco, lá do Rema, do Lago, psicografou Luiz Sérgio. E, na verdade, ele contava, claro, né, O Mundo que eu Encontrei, o próprio título diz, como foi o seu desencarne, o que ele encontrou no mundo espiritual. Mas seu Júlio e Dona Zilda, pais dele, eram duas pessoas formidáveis. Seu Júlio já desencarnado, Dona Zilda com mais de 90 e tantos anos hoje, ainda na Terra e fazendo muitas coisas boas, como sempre. Inclusive, uma vez ela teve um câncer e ela, toda satisfeita, disse para mim, Maíse, eu acho que eu vou primeiro do que o Júlio e vou encontrar Luiz Sérgio. Foi a primeira pessoa que eu conheci na vida que ficou feliz porque estava doente. E detalhe, ela fez a cirurgia e depois me contando, mostrando a cicatriz enorme. Maíse, que tristeza, quando eu voltei, que eu olhei e o médico disse, sorrindo, foi tudo maravilhoso. Eu fiquei irada, porque ela tinha saído vitoriosa da cirurgia e está aí até hoje, fazendo ainda muitas coisas boas. Seu Júlio já partiu. Mas eu um dia perguntei para eles estavam no exterior, numa pequena viagem de férias. E, claro, chegou a notícia do acidente. Só que, quando telefonaram, contaram já para o seu Júlio que Luiz Sérgio não tinha resistido ao acidente. Mas seu Júlio, claro, sabia que ia ter que enfrentar uma viagem de volta com Dona Zilda e disse a ela, olha, nós vamos voltar para o Brasil porque Luiz Sérgio sofreu um acidente. Então, foram para o avião e ela passou a viagem inteira dizendo, Júlio, vamos combinar assim, você fica com Júlio César, que era o outro filho, e eu vou ficar no hospital. A gente se reveza assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o caminho inteiro da viagem, seu Júlio escutando ela dizer, concordando com ela, sabendo que não ia ter hospital. E ela então me contava, Maíse, não tive intuição nenhuma, pressentimento nenhum. Mas quando o avião pousou, e a escada foi colocada, e eu e Júlio chegamos na porta, que eu olhei para baixo, todos os nossos amigos estavam esperando por nós. Aí, não teve jeito. Eu vi que ele tinha morrido. Descemos as escadas e, claro, já veio um médico com calmante, aquela coisa, né? Porque não é fácil. Mas ela contou para mim, ela disse, olha, eu invejo as mães que têm intuição, porque eu realmente não tive. Mas depois viveu a felicidade de ver o filho se comunicar mediunicamente e passar muitos e muitos anos, como faz até hoje, dedicado a, através das histórias que traz do mundo espiritual, fazer esse chamado para tanta gente que lê um livro de Luiz Sérgio e se interessa por se conhecer um pouco melhor. Há uma coisa que é um chamado negativo, problemático, e que é uma verdadeira onda de energia difícil. É o fanatismo, seja ele qual for. Se você observar documentários sobre a Segunda Grande Guerra, Adolf Hitler e seus generais, seus ministros, tinham qualquer coisa menos carisma. Entretanto, massas humanas ficavam hipnotizadas pelos discursos que eles faziam. Não só pelo fanatismo de considerarem que a então Alemanha era superior a todos os outros países, mas pela mágoa de uma primeira guerra que os havia penalizado ao final e que os deixara com profunda dose de ódio por todos os outros países da Europa. Ali houve uma hipnose tão imensa que provavelmente, se Deus quiser, não se repetirá.
Os biógrafos de Hitler contam que, após cada discurso, ele desmaiava, era levado para uma cama e ficava horas desacordado, por motivo óbvio. Não só porque todos eles tinham um pacto entre si que vinha desde a Idade Média, quando tinham sido bruxos, feiticeiros da pior espécie, sempre prometendo voltar à Terra para espalhar o terror e a morte, mas também porque eram completamente vampirizados por entidades tão ou mais perversas do que eles. E o fanatismo, seja ele qual for, nos faz ficar cegos quanto à opinião do outro, quanto ao motivo do outro, e é um dos chamados mais difíceis que a nossa alma pode enfrentar. Feliz de nós se hoje nós não nos fanatizamos por nada, a não ser por fazer o bem. Já é um grande passo para nós. Assistindo depoimentos de pessoas amigas, há muitos documentários sobre essas coisas no YouTube. Vocês devem imaginar, a Maís está com tanto medo do coronavírus que ela está em casa o tempo todo assistindo documentário. Mas eu amo história, desde muito pequena, adorava. Então, assisti um documentário muito interessante sobre sobreviventes da FEB, que lutaram na Segunda Grande Guerra. E um grupo deles foi à Itália, em 2014, para homenagear, no cemitério de Pistoia, aqueles brasileiros que lá ficaram enterrados. Pouco mais de 25 mil soldados brasileiros foram mandados para a Segunda Guerra em 1944, quando, finalmente, Getúlio Vargas não pôde mais protelar, e tinha uma simpatia enorme pelo eixo, por Mussolini, por Hitler, mas não teve jeito. Os navios brasileiros começaram a ser torpedeados e o povo foi para a rua e exigiu que o Brasil declarasse guerra à Alemanha, e assim foi. Dos 25 mil brasileiros, menos de 500, quase 500, morreram nas últimas batalhas na Itália. Monte Castelo foi a mais sangrenta delas, porque, como o próprio nome diz, era um monte, lá em cima estavam os alemães, em casa-matas, e por 3 vezes os brasileiros tentaram chegar lá em cima e eram, obviamente, mortos. Mas os italianos, nesta visita, inclusive junto estava o João Barroso, aquele compositor, aquele cantor, né? Ele é filho de militar e ele adora essa história da Segunda Guerra, ele foi também. E, quando ele chegou lá, ele gravou tudo, filmou tudo, fez um documentário, e contaram a ele, os italianos contaram a ele, uma coisa que eu não sabia, que eu juro a vocês, me deixou assim com uma esperança enorme, sobre os nossos dias de hoje, nós, povo, nós, Brasil. Eles contaram que os ingleses queimavam e enterravam toda a comida que sobrava deles. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Não foram os brasileiros que inventaram isso, não. Os italianos lá, homenageando os brasileiros, junto com eles, contaram essa história. Os americanos pegavam o que sobrava e diziam, isso aqui é a nossa caridade para vocês. O povo faminto. A Itália era parceira de Hitler. O povo num sofrimento absurdo. E aí eles contam que os brasileiros deixaram uma lembrança que nunca vai se apagar, porque eles não só dividiam o rancho deles, rancho é comida para os militares, como, primeiro, as crianças e as grávidas, dividiam tudo, de não sobrar um arroz, um feijão diariamente. Então, deixaram naquele povo uma lembrança incrível, porque os brasileiros eram os únicos que faziam isso. E, quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, é por isso que todos nós, os europeus de ontem, os loucos da Revolução Francesa, hoje estamos aqui.
somos os brasileiros de hoje, que dizemos de 5 em 5 minutos, por que eu nasci nesse país? Meu Deus, por que eu não sou suíça? Por que eu não sou dinamarquesa, canadense? Juro a vocês, aqui entre nós, quando eu vejo aquele Pierre Trudeau, aquele primeiro-ministro do Canadá, eu tenho um sonho secreto. Eu ainda vou fazer uma palestra no Canadá, juro por Deus, para chegar para ele, não sei como que eu vou encontrá-lo, e dizer, meu caro primeiro-ministro, eu preciso de uma cidadania canadense. Porque lá no Brasil eu sofro uma perseguição religiosa, quanto mais. Eu invento qualquer negócio. Só para ter 5 minutos de olho no olho com aquele homem. Então, quem sabe um chamado, não é? Quem sabe eu esteja lá na frente dele e diga, o senhor não quer conhecer um pouquinho sobre a doutrina espírita? E por aí nós vamos. Mas a verdade é que eu tive, 75 anos depois da guerra terminar, um tremendo orgulho de quem, como povo, nós somos. Porque, olha, era uma miséria absoluta. Quando nós chegamos lá, os americanos debochavam da gente, que era uma loucura. Um general americano disse a um coronel da FAB, haviam 26 aviões sob a responsabilidade dos brasileiros. O senhor sabe que, por mim, nenhum brasileiro estaria aqui. Eu não acredito em vocês como soldados. Passam-se as semanas, começam as batalhas, e ele vem, pelo menos ele foi humilde, de novo ao grupo de brasileiros que lá estava, enorme, na lama, e pergunta ao coronel e aos mecânicos dos aviões, como é que vocês conseguem ter, todos os dias, 24 dos 26 aviões pelos quais vocês, brasileiros, são responsáveis, prontos para decolar? E um mecânico super humilde, hoje com 96 anos, um dos últimos sobreviventes, conta que respondeu para ele, ah, general, é que aqui todo mundo se ajuda. Meu Deus! É que aqui todo mundo se ajuda. Brasileiros se ajudando. Por isso, meus amigos, que dessa encarnação, nós saímos correndo dos lugares onde nós aprontamos tanto e viemos nos esconder aqui. Podem ter certeza disso. Viemos. Cansamos das bobagens que espalhamos. Agora é o Brasil. E por isso os espíritos dizem que no mundo espiritual, um número imenso de almas que voltarão para o 3º milênio estão pedindo, se tem merecimento, olhem só que coisa, para reencarnar no Brasil. Inclusive um número enorme de pessoas que voltarão com várias gradações de autismo para resgatar débitos do passado. Os espíritos dizem que, no futuro, o Brasil será o país que abrigará o maior número de autistas do mundo. Então, vocês veem que nós temos muito a fazer, muito a estudar, para que a criança sem educação absoluta não seja considerada autista. Outro dia eu disse à minha filha, Mariana, eu ando numa impaciência, eu estou velha mesmo, porque eu tenho visto crianças fazerem verdadeiros escândalos nas praças de alimentação. Eu fico horrorizada com os gritos das crianças desobedecendo às mães. E a minha filha, muito mais sábia do que eu, disse, mãe, não rotule as crianças de sem educação. Muitas são autistas. Eu achei aquilo de uma sabedoria. Agora, quando eu vejo a criança dar um ataque, eu fico serena na minha emoção.
Eu penso, oh, Jesus, abençoa essa família. Que ela possa conduzir esse garotinho autista nos caminhos do bem e da renovação. Embora o menino autista por quem eu estava orando dissesse para a mãe aos gritos: me bate, quero ver se você me bate. Olha, foi difícil, porque a Maísa idosa teve vontade de chegar para a mãezinha, tão jovem, o menino devia ter 6 anos no máximo, e dizer: se você não bater, minha filha, deixa comigo. Juro para vocês, mas agora façam como eu. Ouçam o chamado da sabedoria. Os filhos da gente, às vezes, pela própria experiência terna com que foram recebidos na terra, têm um olhar mais generoso. E é por isso que, graças a Deus, o futuro é deles e já não é mais nosso. Só numa outra encarnação. Veja, às vezes, pelo olho do seu filho, da sua filha, do seu neto, a beleza de entender que o outro, muitas vezes, não pode ser responsabilizado pelas suas atitudes, porque talvez tenha mesmo grandes dificuldades. Provavelmente é isso. Amigos, quando nós não temos nada a perder, apelamos para o bem ou para o mal. Que a nossa escolha seja para o bem. Porque só existe um chamado acima de todos os outros, aquele que Jesus fez para todos nós, o chamado do amor. Um dia, na terra, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Até que sejamos almas perfeitas, a terra, com todas as suas lutas tremendas, ainda será por muito tempo a nossa escola. Enquanto estamos aqui, façamos o nosso melhor. Por isso eu tenho certeza absoluta que todos nós estaremos no melhor dos caminhos, os caminhos que a nossa fé, a nossa mansuetude, a beleza do chamado de Jesus para nós nos aponta. A de sermos felizes, fazendo os outros felizes. Que seja assim para todos nós. A reflexão apresentada por Maíse Braga nos conduz ao âmago da vida espiritual, revelando que nada do que somos ou experimentamos resulta do acaso. A trajetória humana é fruto de escolhas reiteradas e de tendências que se consolidam ao longo das existências, formando o campo onde o espírito se movimenta e progride. Nesse horizonte, a doutrina oferece clareza e firmeza, iluminando os mecanismos que explicam nossas inclinações, as influências que nos cercam e o chamado do Cristo para que transformemos a teoria em atitudes. Cada espírito renasce trazendo consigo a herança das experiências pretéritas. As conquistas morais e intelectuais tornam-se patrimônio, mas também nos acompanham os vícios que não soubemos corrigir. São tendências que o espírito traz e que ora favorecem o bem e ora podem desviar dele. Não são determinismos, filosoficamente falando, mas convites à superação, à cólera, o orgulho, o egoísmo, a sensualidade. Diante dessas disposições internas, não estamos abandonados a nós mesmos. Desde o instante da encarnação, somos assistidos por benfeitores espirituais que, em variadas condições, desempenham o papel de guias, mentores e protetores. O Espiritismo explica que esses espíritos não nos livram de nossas provas, mas inspiram, sugerem, fortalecem a consciência do dever e favorecem o despertar da responsabilidade. Sua presença é discreta, pois respeitam nossa liberdade de escolher. Ainda assim, sua vigilância é constante, convidando-nos à sintonia superior. Entre as tendências inferiores que ainda carregamos e as inspirações elevadas que nos chegam dos protetores, poderão surgir as obsessões quando optarmos pela sintonia com o que é negativo. Quando o espírito se deixa dominar por paixões infelizes ou pelo descuido moral, abre espaço para as influências de entidades que compartilham dos mesmos padrões vibratórios. A obsessão pode nascer da vontade de um desencarnado, porém encontrará sustentação no campo íntimo do obsidiado que oferecer ressonância mental às sugestões perturbadoras.
Por isso a obsessão é um fenômeno de sintonia, isto é, o resultado da afinidade vibratória que estabelecermos, conscientemente ou não. Combatê-la exige disciplina da vontade, cultivo da prece, trabalho no bem e estudo contínuo, porque somente a elevação dos valores íntimos rompe o ciclo de atração inferior. Compreende-se então a advertência de Jesus ao afirmar que muitos são chamados e poucos os escolhidos. O convite do Evangelho é universal. Ninguém é excluído do banquete da vida nova. No entanto, poucos aceitam a renúncia necessária para seguir Jesus, não apenas na admiração, mas na conduta. O ingresso efetivo dependerá da renovação interior. Não basta ouvir a palavra, é necessário revestir-se da prática. O chamado se manifesta diariamente, na oportunidade de perdoar, de servir, de compreender, de resistir à tentação do egoísmo. Esse esforço se caracteriza na vivência da fraternidade. O espírito que reconhece suas tendências, ouve a inspiração dos protetores e compreende que fraternidade é mais que auxílio material, é respeito, tolerância, paciência, perdão, solidariedade. A máxima fora da caridade não há salvação é síntese da lei de amor que sustenta o universo. Vivê-la é a maior prova de que aceitamos o convite do Mestre e nos tornamos, pela renovação íntima, partícipes do banquete espiritual. Assim, a mensagem espírita se ergue como convite à lucidez, pois não somos conduzidos automaticamente pelos protetores. Estamos no momento em que a liberdade se alia à responsabilidade. Cabe a cada um, diariamente, corrigir vícios, acolher inspirações, resistir à influência negativa, praticar a fraternidade. O caminho está traçado pelas leis divinas, mas a decisão de segui-lo pertence a nós. Que possamos, portanto, renovar-nos para ser dignos do convite de Jesus. O futuro se constrói no presente, e cada passo em direção ao bem é investimento eterno na própria felicidade.